Podtech Colum. Olá, pessoal! Estamos começando o segundo episódio do Podtech Colum. Me chamo Beatriz e hoje, junto com a Leandra, vamos bater um papo com a nossa convidada maravilhosa, Linda Rafael, sobre Enem e suas formas de ingressão na faculdade. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a nossa coordenadora e orientadora Ludmila por nos ajudar a criar esse projeto incrível que é a Podtech Colum, e a todos que estão nos apoiando, como Marcos Kanagawa e a Linda, ex-aluna do Colum, que está nos dando todo o suporte necessário. Quero agradecer também ao Cylon, que nos ajudou na criação dos roteiros e está sempre disponibilizando para tudo. E também agradecer a nossa maravilhosa Linda novamente, que aceitou o nosso convite de hoje. Podtech Colum. Oi, meu nome é Leandra Menezes. No episódio de hoje, estamos com a Linda e iremos falar sobre Enem e suas formas de ingressar na faculdade. Oi, Linda, tudo bem? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui. É um privilégio gigantesco poder fazer parte desse segundo episódio do programa. E me sinto honrada em ser ex-aluna do Colum e também estar contribuindo para vocês. Sabemos o quanto é importante ter noção sobre o assunto. No momento, os adolescentes estão se preocupando pouco com isso e deixando a prioridade de planejar essa parte do futuro deles de lado. Para começar, a Linda vai contar pra gente um pouco da sua experiência com o Enem. Linda, como foi na hora de conseguir as informações de como funcionava o Enem de fato e as possibilidades de entrar numa faculdade? Foi difícil encontrar essas informações certas na hora da procura? O Colum, ele me deu muita assistência quanto a isso. No Instagram do Grêmio mesmo, a gente sempre colocava as datas das inscrições, período de isenção, período da prova do Enem, como que funcionava. Mas, além disso, eu mesma tive que procurar e correr atrás para saber sobre essas informações e consegui encontrar na internet algumas páginas de Instagram que também estavam dando esse incentivo aos adolescentes que estavam saindo do ensino médio. Mas, em compensação, as propagandas que a gente olha na televisão não são tantas quanto a gente gostaria. São poucas as informações. Normalmente, o Ministério da Educação ele só apresenta aquelas propagandas no período da inscrição, mas não apresenta o período de isenção, não apresenta o período das provas e também não incentiva os alunos a participarem, só lançam as datas. Porque é muito importante que a escola tenha esse papel fundamental de contribuir de forma benéfica para que os alunos possam entender quão importante é o Enem para que ele possa entrar na universidade. Sim, de fato. O Enem ele é algo nacional, de fato, onde os estudantes se preparam. Mas como foi a tua experiência fazendo a prova? O que tu acha que ajuda os estudantes, pode ajudar eles num momento tenso, porque é algo que vai decidir o curso e eles definem como se fosse decidir a vida deles. O primeiro passo que a gente deve ter é entender que isso é só uma prova e que essa prova, ela não vai definir quem eu sou pro resto da minha vida. Sim. Eu posso ter inúmeras outras tentativas, eu posso tentar ela outras vezes, daqui a outros anos, no ano seguinte, e não tirar uma nota boa no meu primeiro Enem não significa que está tudo por água abaixo. Eu lembro que no meu primeiro Enem eu tirei uma nota baixa, considerada baixa, né, para aquele período, ainda como treineira, mas já estava me cobrando como se eu já estivesse no meu terceiro ano do ensino médio, que eu precisasse tirar logo uma nota alta para eu entrar na faculdade. E nós, colunenses, a gente tem muito essa fala de que a gente só precisa mudar de prédio, já que a gente estuda dentro da Universidade Federal, a gente tem taxado, assim, rotulado dentro de nós que a gente necessita obrigatoriamente só mudar de prédio. Mas não é isso. Depois de um tempo eu fui entender que não era necessariamente só mudar de prédio. É muito além disso. Eu preciso estar satisfeita no curso que eu tô. Eu preciso estar satisfeita comigo mesma, realizando os meus sonhos. E nem todos os cursos, infelizmente, tem na Universidade Federal. Então, eu não necessito só mudar de prédio para cumprir um padrão que a gente acha, na verdade, que é super importante. Mas, respondendo a tua pergunta, para mim foi uma experiência incrível, ainda mais contando com o apoio dos professores. Eu lembro que a professora Ludmila me apoiou muito em relação às provas, em relação à redação, e que foi um divisor de águas para mim. No início, a gente sempre se preocupa, a primeira prova, principalmente quem é treineiro, já se preocupa querendo logo tirar uma nota boa o suficiente, porque já imagina que aquela nota... Se eu não estou tirando nota boa como treineiro, eu também não vou tirar uma nota boa fazendo a prova, entre aspas, para valer. Mas a gente precisa entender que são fases e são períodos da nossa vida que a gente precisa respeitar e precisa trabalhar para aquilo. Se eu quero tirar uma nota boa, então eu vou melhorar a minha rotina de estudo, eu vou priorizar mais algum assunto, eu vou priorizar mais uma matéria do que a outra,
para que aos poucos eu vá melhorando. A gente, infelizmente, não consegue ser boa em tudo. A gente precisa admitir isso pra gente, assim, que eu não consigo abraçar o mundo de uma vez só e eu também não consigo ser o meu melhor o tempo inteiro. Eu não consigo ser boa em matemática, em geografia, tudo ao mesmo tempo e querer alcançar os 1000 pontos na redação, os 1000 pontos na nota geral do Enem. Mas a gente precisa entender que se cobrar nem sempre é necessário demais. Então, é importante saber que eu preciso me cobrar até um certo ponto para que eu não prejudique a minha saúde mental, porque a gente possa chegar no dia da prova tranquilo o suficiente para fazer a prova com confiança de que tudo que a gente fez foi o suficiente até ali. E não me cobrar e não ficar me julgando. Eu me julgava muito. Eu chegava na prova e falava assim, meu Deus, aquele cara ali, ele tem muita cara de quem estudou muito mais do que eu. E aí, eu ficava me cobrando o suficiente. Aí a gente fica contando o tempo, assim, eu tenho 3 minutos para fazer uma questão. Eu não posso passar desses 3 minutos. E na minha cabeça, quando a gente tá parado numa sala, fazendo horas e horas de prova, 3 minutos passa voando. E aí, eu tô lendo um texto e eu leio esse texto 3 vezes porque eu já tô cansado o suficiente. E eu fico, não, isso não tá certo. Isso é erro de quando a gente tá treinando, quando a gente tá com um Enem treineiro. Mas aí depois que a gente começa a aprender as estratégias de estudo, a gente melhora muito essa questão de tempo, de leitura, de responder as questões e ser assertivas, entendeu? Descartar as possibilidades, as alternativas erradas, que a gente já vê de cara que aquilo ali não vai dar certo. Então, é treinar, estudar e realmente fazer o ano teu treineiro como se tu estivesse realmente treinando, sem se importar com a tua nota final, como se tu já estivesse para entrar na faculdade. É isso. Sim. Linda, agora conta pra gente como foi na hora de escolher o curso. Você teve experiência com SISU, ProUni ou FIES? Como foi? Você acha que existe uma dessas alternativas que deve ser mais priorizada ou valorizada por nós? Por nós, de modo geral, eu acredito que o método ProUni, ele deve ser visto com muito mais atenção pelos representantes dos órgãos públicos e federais, pelo Ministério da Educação, pelo governo, com um olhar mais delicado. Porque a gente percebe que a universidade, ele, às vezes, é muito elitista. Entrar em um curso bom é só para quem tem notas muito altas, né? Se a gente for ver, as pessoas que têm notas muito altas são pessoas que estudaram a vida inteira em escola particular e tiveram tempo suficiente para estudar para aquilo e para se dedicar e para fazer cursinho. Enfim, não que um aluno de escola pública como nós não consigamos. A gente consegue sim, a gente tem vários outros alunos da universidade, do colégio universitário, na verdade, que tá em cursos ótimos, como o Isaac, que está em medicina, como a Manu, que está fazendo direito, outros alunos também que escolheram outros cursos por decisão pessoal, mas a gente sabe que esses cursos mais elitizados é preenchido, na maioria das vezes, por pessoas que têm mais condição. Por isso que eu acredito que o ProUni ele precisa ser visto com um olhar muito mais atencioso, porque as bolsas de ProUni atendem também os alunos de universidades, de colégios públicos e conseguem atender eles com bolsa de 100%, o que o FIES não consegue, porque a gente sabe que o FIES, ele faz um cálculo para que a mensalidade que tu vai pagar, a porcentagem que tu vai ter de desconto, seja referente ao salário per capita que tu tem na tua família, no teu seio familiar, na tua casa. Mas nem todo mundo consegue pagar essa outra porcentagem que fica, que às vezes a renda da pessoa não é tão alta, mas mesmo assim a porcentagem que ela ainda tem que pagar para aquela família fica pesada. Então, eu acredito que o ProUni, principalmente as bolsas de 100%, precisam ser revistas, precisam ser ampliadas para que mais pessoas da universidade pública, para que mais pessoas do colégio universitário, de colégios públicos, possam adentrar tanto as faculdades particulares quanto as faculdades públicas, mas principalmente as faculdades particulares que também têm essa capacitação boa. Por isso que eu acho que o ProUni ele deve ser visto com uma atenção redobrada, já que ele abre a porta da universidade para os alunos que têm baixa renda, que não têm tantas condições e que não conseguem adentrar ainda a universidade pública. Sim, na minha visão, eu acho que as pessoas, em geral, veem as outras possibilidades, diferente do SISU, como a pessoa não teve a capacidade suficiente para entrar na faculdade federal, mas às vezes é só o curso da faculdade particular é melhor. Ou talvez aqui na federal não tenha o curso. Então, acho que deve ser diferenciada essa visão das pessoas de que só entrar numa faculdade federal decide a tua capacidade curricular, né, acadêmica.
Tem muito aquela questão de, tipo, só federal é boa, só federal é suficiente e é a única que vai te arrumar emprego. Exatamente. Se tu não tá numa federal, sinto muito. A gente tem muito esse pensamento de que faculdade particular não é boa o suficiente para a pessoa entrar no mercado de trabalho. E também não é boa o suficiente para que a pessoa possa ter um futuro promissor. Muito pelo contrário, ela também abre portas de emprego, ela também abre o mercado de trabalho para as pessoas e dá uma assistência muito maior, em alguns momentos, para que a pessoa possa se encontrar naquela profissão, se encontrar naquele meio. Não que eu estava conversando recentemente com umas amigas, antigamente a gente achava a universidade particular muito elitizada. E hoje, ao meu ver, pelo menos no curso que eu faço à noite, é totalmente o contrário. Não é uma coisa tão elitizada como antigamente. Porque hoje a gente olha, as pessoas que fazem curso à noite são as pessoas que passam um dia trabalhando e estão pagando na faculdade ou ganharam uma bolsa de ProUni, ganharam uma bolsa de FIES para estar ali estudando. E aí conciliam o trabalho e o estudo. Já nas universidades públicas, a gente costuma olhar muito, ter uma noção muito diferente disso tudo. E a gente costuma olhar, na maioria das vezes, as pessoas que têm uma condição social muito melhor, ainda mais nos cursos elitizados que a gente sabe. Mas é isso. Entrando nesse assunto, a gente soube que faz 2 graduações diferentes, 2 cursos diferentes, uma em instituição privada e outra em instituição pública. Qual a maior diferença? E entrando também nesse assunto relacionando com o SISU, ProUni, FIES, como foi o processo para os dois, se eles são diferentes, como que aconteceu e como está sendo a tua experiência hoje em 2 instituições diferentes. A minha intenção, quando eu comecei primeiro fazendo enfermagem na universidade particular, e a minha intenção era realmente passar pelo ProUni. Sim. Só que quando eu fiz a minha seleção, não abriu vaga para o turno que eu queria. E eles disponibilizaram, a instituição disponibilizou para mim a bolsa referente ao ProUni em 2 outros turnos. E aí eu escolhi o turno noturno e acabei ficando com a bolsa da instituição e não com a bolsa ProUni. Mas, para adentrar as universidades particulares, a pessoa também tem o método do vestibular, tem o método de colocar a nota do Enem, e aí não necessariamente isso inclui o ProUni. É uma bolsa que a própria universidade particular, ela disponibiliza para o estudante para que ele possa permanecer. Tem outros métodos de financiamento sem ser pelo FIES, e financiamento por outros bancos. Tem o Banco Santander que financia, não é propaganda de Santander, mas tem outros bancos que financiam. E, além do vestibular, tem o processo de bolsa, tem o processo de colocar a nota do Enem, tem o processo de fazer uma redação para a universidade, e aí ela avalia a tua nota, e por meio dessa nota, tu ganha uma bolsa. Não, eu tenho uma amiga que ganhou uma bolsa 100% por conta da redação dela, que foi uma redação muito boa, e hoje ela estuda comigo. Então, assim, tem vários outros métodos que tu pode entrar na universidade particular sem ser somente pelo ProUni ou pelo FIES. Não significa que esse não seja um método também, né? Mas para quem quer seguir um caminho como eu, que quer fazer 2 faculdades, essa é uma boa oportunidade, porque aí não dá aquele choque de matrículas, porque a gente não pode ter 2 vínculos de matrícula pública. No caso, a gente não pode ter um SISU, ou um SISU e um ProUni, ou um SISU e um FIES. Então, ou é um, ou é outro. Ou é o outro, no caso, né? Não pode ter 2 matrículas. Então, é importante a gente procurar outros métodos de entrar na faculdade particular, que, na minha, tem esses métodos. Tem a prova, tem o vestibular tradicional, né? Tem a redação e tem a nota do Enem. Mas também, em outras faculdades, eles devem existir outros métodos para entrar. E é bom, assim, sempre procurar e encontrar, né? Dar uma pesquisada. Quando a gente tem realmente esse desejo, a gente corre atrás. Então, para mim, foi uma oportunidade que caiu assim. Eu não estava esperando isso tudo. Eram 2 cursos que eu queria muito, muito, muito fazer. Mas, quando a oportunidade para fazer enfermagem por uma bolsa da própria faculdade chegou, eu não imaginava que geraria essa proporção toda e que eu logo em seguida teria a oportunidade de fazer jornalismo na Federal. Mas eu abracei a situação e aí as coisas começaram a encaminhar e começou a dar certo. Aí, um semestre depois, eu fiz o SISU, fiz a inscrição no SISU para conseguir a jornalismo aqui na UFMA, e aí eu passei. E aí continuei intercalando as 2 faculdades, dando conta das 2 faculdades. É difícil? Com certeza. Podtech Colum.
Linda, agora conta pra gente como foi na hora da escolha do curso. A gente sabe que na área familiar, ou em geral das pessoas, eles acham que se você fazer medicina ou direito, você tem uma vaga garantida. Então, conta pra gente como foi nessa hora da escolha do curso. Teve uma decisão da sua parte? Um pouco. A minha mãe sempre quis que eu fizesse direito. Não sei se os pais de vocês influenciam vocês em alguma coisa assim. Tu precisa fazer direito, que é meu sonho. E eu sempre falava, mãe, mas não é o meu sonho, eu não quero fazer direito. Não, mas tu fala muito bem, vai fazer direito. Eu falei, mãe, eu falo bem, eu posso fazer qualquer outra coisa. Tenho uma gama de oportunidades pra mim pra fazer, sem ser necessariamente direito. Eu não gosto de direito. E aí não fiz. Inclusive, passei pra fazer direito, mas eu não escolhi, a minha nota dava. E eu falei, olha, mãe, a minha nota dá. Com o tempo, Mas aos poucos, ela foi aquela entendendo. questão de deixar claro o que eu queria seguir pra minha vida. Olha, mãe, minha nota dá pra fazer direito, mas eu não quero fazer. Eu vou fazer jornalismo, porque eu também falo bem e eu também tenho a oportunidade de falar sem ser no direito. Quando eu escolhi fazer enfermagem, foi uma questão muito pessoal e muito familiar também. A minha madrinha, ela é enfermeira no hospital em Barreirinhas e desde pequena ela sempre me contava as experiências dela como enfermeira em um hospital regional. A gente sabe que Barreirinhas é uma cidade pequena, recebe turistas. E aí, infelizmente, às vezes acontecem alguns acidentes ou acontecem algumas fatalidades. E ela sempre me contava com uma riqueza de detalhes, mesmo sendo pequena. Tanto é que o meu primeiro estetoscópio foi ela que me deu, com 15 anos. Foi o meu presente de aniversário de 15 anos. Foi ela que me deu o primeiro estetoscópio. E aí, ela me contou uma vez sobre fazer um parto humanizado dentro do hospital. E eu achei aquilo incrível. Era o que eu realmente queria. Ela me contou a história de trazer os bebezinhos ao mundo, como ela me dizia naquela época, de uma forma muito humana e muito, muito delicada. Então eu gostei muito disso. Eu falei, eu quero isso. Ajudar a trazer os bebezinhos ao mundo. E aí escolhi enfermagem por muito tempo. Fiquei relutando entre enfermagem e medicina. Só que eu decidi realmente que eu queria fazer enfermagem. E foi um processo que eu precisei de aceitação, porque a gente sempre pensa, o enfermeiro vai ser submisso a um médico, ou a medicina é muito melhor do que a enfermagem, por exemplo. Então, é o estereótipo que a gente fala de, o médico sempre ganha melhor. A gente sabe que o médico sempre ganha melhor, mas quando a gente adentra no campo da enfermagem, a gente percebe que não é um enfermeiro que é submisso a um médico e nem um médico que é submisso ao enfermeiro. Existe uma equipe multidisciplinar no hospital que todo mundo está no mesmo nível. O enfermeiro coordena a sua equipe, o médico coordena a sua equipe. Então tá todo mundo no mesmo nível e ninguém manda em ninguém. Todo mundo obedece àquela estrutura de uma equipe que tá todo mundo ali para integrar e auxiliar um ao outro e fazer o melhor para o paciente. Eu estive recentemente com um parente hospitalizado e pude notar muito isso no Hospital Carlos Macieira. Ela tem muitos estagiários e todos os estagiários, na maioria das vezes das faculdades, vão para lá para ter essa vivência. Eles aceitam esse tipo de aluno. E a gente pode notar muito esse realmente acontecendo. A equipe multidisciplinar tem o psicólogo, tem seu local de psicólogo, o médico tem seu papel de médico, o enfermeiro tem seu papel de enfermeiro. E ninguém tá ali para querer mandar em ninguém. Tá todo mundo ali para trabalhar e para ajudar pelo paciente. Então não tem essa guerrinha entre um e outro. Já em relação ao jornalismo, a minha escolha foi porque o meu avô, ele sabe falar tão bem quanto e sempre me influenciou, tanto meu avô quanto a minha mãe. Por isso que ela queria que eu fizesse direito, porque ela sempre me ensinou a falar em público. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe trabalhava na educação dos trilhos, lá na estação de trem. Ela é pedagoga e aí ela fazia atividades recreativas antes dos passageiros embarcarem no trem. E todas as vezes ela sempre precisava de algum auxiliar para ser a primeira pessoa a participar de toda a dinâmica. E esse auxiliar sempre era eu 4 aninhos de idade, topando pegar o microfone e falar na frente de um monte de gente que eu não fazia a menor ideia. E aí sim começou a perder o constrangimento por microfone, por falar em público. E essa desenvoltura em querer falar e querer me expressar. Aí em casa, com meu avô também me influenciando muito a falar pra caramba e a ter esses diálogos abertos sobre tudo e vai fluindo. Sim. E como é essa carga horária de 2 faculdades? É muito exaustivo? É exaustivo. Estaria mentindo se falasse que fosse fácil ou tranquila, mas é exaustivo porque eu faço jornalismo aqui de tarde e aí de noite eu saio daqui da aula
da UFMA e pego um transporte e vou para outra faculdade, que é no Renascença, e quando eu chego no Renascença eu tenho que estudar. E a minha aula lá acaba, na maioria das vezes, 9h30, 10 horas, e volto para casa, pego outro transporte e volto para casa. Então, chego sempre cansada em casa, já no ponto para querer desistir, mas aí eu falo, não, respiro, vou pro próximo dia. Só que eu tento conciliar a minha rotina de ir para as faculdades e estudar em casa de uma forma que eu não fique cansado o suficiente para jogar tudo pro alto e desistir. Então, pela manhã, eu faço estágio, não é todos os dias também, eu faço estágio pela outra faculdade, por enfermagem. Quando eu não estou estagiando, eu estou em casa estudando. Aí eu sempre fico conciliando o estágio e o estudo pela manhã, de tarde eu venho para cá, para a UFMA, e de noite eu vou para outra faculdade, para aula de enfermagem. Quando eu saio da aula, como eu sou uma pessoa extremamente noturna, que eu peguei esse costume da época do vestibular, eu estudava muito de noite. Então eu passava noites, madrugadas acordando, fazendo redação, fazendo simulado e tudo mais. E aí eu aprendi a passar a noite acordada. Então eu passo a noite acordada, assim, não a madrugada toda, mas eu passo um período da madrugada acordadaça, que eu preciso dormir, né? Não sou de ferro. E aí eu passo o período da madrugada acordada estudando, aí no outro dia é estágio ou continuo estudando o mesmo conteúdo, mas aí vai conciliando. Tudo envolve a paixão, né? Quando você gosta daquela coisa, você tem aquela energia pra fazer e dar certo. Tudo envolve isso. Exatamente. E eu acho bem legal, tipo, você duas faculdades em questão, tipo, distintas. Totalmente. Jornalismo e enfermagem. Sabe que eu percebi isso também? Quando eu comecei, eu falei, gente, isso aqui é muito louco, é duas coisas totalmente diferentes. Como que eu vou fazer tudo isso? Aí eu parei, sentei e falei assim, não, é isso que eu quero, eu não posso ficar pensando, porque muita gente falava, é duas coisas diferentes. Eu falei, não, é isso que eu quero. E eu não vou me ater à opinião dos outros por falar que eu não vou dar conta, que são duas coisas totalmente diferentes, o que eu vou fazer. Eu já sabia o que eu queria fazer. Eu lembro que quando a gente estava na pandemia, muitos jornalistas apareceram para falar sobre saúde. E aí eles falavam sobre informações de um médico fulano de tal, uma orientação de um enfermeiro fulano de tal, ou uma orientação da própria OMS e tudo mais. Só que a gente passou a ter aquele boom da fake news justamente pelas pessoas não acreditarem na palavra do jornalista e acharem que eles estavam falando coisas para ludibriar as outras e tudo mais. Então, a minha intenção era realmente ter a propriedade para falar como alguém da saúde. Sim. E a técnica para se comunicar com as pessoas de forma clara e objetiva. Falar e propagar as informações com conhecimento científico, com embasamento científico e ter todas as técnicas necessárias para que eu possa propagar essa informação de maneira clara para que as pessoas possam entender. Então, esse era o meu objetivo. Quando a gente lembra aqueles programas de televisão que falam sobre saúde, que na maioria das vezes ali é só um médico falando, só um enfermeiro falando. Então, por que não pode ser o próprio apresentador tendo a sua capacidade, seu conhecimento científico para falar daquilo? Já fica aí a dica, viu? Agora ficou bem mais claro o motivo, né? É exatamente isso. Eu lembro que eu pelo menos assistia muito antes de ir pra escola, esqueci agora o nome, Bem-Estar. O programa Bem-Estar, e que eu não sei o porquê saiu do ar. Gente, aquele programa é extremamente necessário para falar sobre inúmeras coisas. Por isso que hoje eu, pelo menos, tenho um podcast que fala sobre isso também, sobre saúde, de maneira muito clara e descontraída para as pessoas. Sim. Se vocês quiserem seguir meu @saudecast. Propaganda. Fazendo minha propaganda, tá? Mas é no intuito de falar sobre a educação sem aquele tabu todo. Sim. E o Bem-Estar, ele tinha isso. Ele falava sobre assuntos que pra gente era muito importante saber e estar por dentro. Se tivesse o Bem-Estar na época da pandemia, eu acredito que muita coisa não teria sido transmitida de maneira errônea. Sim. Porque muita fake news foi criada em relação a tudo. Então, que a gente continue mantendo esses programas de saúde, não só de entretenimento. Programa de entretenimento é ótimo, mas programa sobre saúde, sobre o cuidado que as pessoas estão tendo. Eu tô achando muito lindo. Ultimamente, eu tô vendo muitas pessoas mesmo do colégio, quando a gente estudava, que estão se cuidando realmente, estão fazendo terapia, estão fazendo academia, estão, assim, se cuidando de verdade. Sim. O que é muito importante, porque quando a gente está no ensino médio, é aquela pressão toda e a gente acha que estudar é a única saída, estudar é a única solução que a gente tem,
É o único objetivo que a gente tem. Mas a gente tem muita outra coisa além disso. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, de modo geral. E dos nossos estudos. A gente não pode abrir mão disso. Mas que a gente saiba que o nosso corpo é uma cadeia de sucessões. Se a minha mente não tá bem, não tá boa, se eu não tô conseguindo produzir nada, não tem como eu sair com notas altíssimas do Enem. Não tem como eu desenvolver uma boa nota do Enem. Então, cuidar primeiro de si e aos poucos vai cuidando do restante para que tudo se encaixe. Linda, agora conta pra gente, dá uma dica para os alunos do terceiro ano ou os outros que já estão inseridos em questão de fazer pré-vestibular, tá se preparando para o vestibular. Qual a dica que você dá para quem futuramente, esse ano, próximo ano, já vai se inserir entre o ProUni, SISU, FIES? A minha principal dica é a organização. Gente, se organizem. Se organizem em conteúdos que eu tenho para estudar, conteúdos que eu acho mais relevantes, conteúdos que eu não sei ainda 100% sobre aquilo, que eu ainda não tenho tanto domínio, conteúdos que eu preciso melhorar. Faça questões. Quando eu fazia cursinho, que as pessoas mais me falavam faça questões, treine. Porque quando eu tô fazendo questão, eu tô treinando. Pode parecer bobo, mas eu tô treinando. Não necessariamente contando os 3 minutinhos que tu tem necessário para fazer, mas faça questão para tu treinar. Faça muita redação, acredito que Ludmilla fala muito isso. E treina, faz redação, te organiza e assim, mantenha calma, né? Cuida de ti, cuida do corpo, cuida da mente e organiza o teu tempo, porque quando a gente não se organiza, as coisas começam a virar uma bola de neve, nada começa a dar certo, tudo fica bagunçado. Mas aí quando eu organizo, quando eu sento e falo, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou fazer aquilo. Eu consigo ter esse planejamento, ter aquela visão de que no meu dia eu tenho tantas coisas para fazer e eu tenho que dar conta de pelo menos a metade. Eu sei que às vezes a gente não consegue dar conta nem da metade, Sim. Mas que pelo menos fique escrito e fique claro o que é que eu tenho. Porque se eu deixar avulso, eu não vou saber. Eu vai ficar assim, ao léu, e eu não vou ter tanta noção do que eu tenho que fazer. A outra coisa é confiar, né? Confiar na tua capacidade, porque a gente pode pensar que a gente não sabe nada, mas no final a gente sempre sabe de alguma coisa. E aí, quando a gente chega na prova do Enem, a gente fica, eu lembrei disso aqui lá do 5º ano. Ou então, eu lembrei disso aqui de uma coisa que eu vi em um filme, eu vi em algum local. Eu lembro que eu ficava me culpando muito quando eu fazia cursinho, de que eu não podia perder o meu tempo com coisas fúteis. Eu não podia parar pra assistir uma série, eu não podia parar pra assistir um desenho, eu não podia parar pra assistir um filme, porque aquilo ali pra mim tava sendo fútil o suficiente e eu não ia usar ele em nada. Mas aí eu lembro que foi no período daquela série Round 6 que começou a passar, eu falei assim, eu vou me sentar e eu vou maratonar essa série, porque eu tenho certeza que eu vou usar essa série na minha redação do Enem. Então eu prestei atenção em todos os detalhes da série, todos. E maratonei, como quem não quer nada na vida, né? Maratonei a série e falei assim, eu vou usar essa série. E não li mais nada sobre ela, nem nada. Quando chegou, foi tipo uma semana antes do Enem. Quando chegou na prova do Enem, que eu abri o tema, foi sobre a questão lá da identidade, das pessoas que não lembro exatamente o tema, não sei se vocês lembram. As pessoas que... Eu cheguei a fazer, foi sobre o ESG. É tipo a invisibilidade das pessoas, uma coisa assim, não lembro exatamente o tema. Mas era sobre a invisibilidade das pessoas. E aí eu falei assim, essa série cabe certinho nessa redação. E eu falei da série inteira na redação. E tirei 940, foi uma das maiores notas que eu já tive na redação. Depois de lá pra cá, eu falei assim, todas as vezes que eu me sento pra assistir uma série, eu falo, essa série vai cair na minha redação do Enem e eu vou usar ela. E foi do mesmo jeito. Assisti The Crown e falei horrores da Rainha Elizabeth na redação passada e tudo mais. Mas assim, é a gente entender que nem sempre é só sentar pra estudar. A gente pode ter esse lazer também. De assistir uma série, de assistir um filme, de sair pra fazer alguma coisa. E não levar tudo ao pé da letra. Se organizar, ter o seu tempo de lazer e cuidar de si também. Então, eu acredito que se organizem, gente, pelo amor de Deus, pra dar certo, pra dar tempo de tudo. E mantenham a calma, né? A gente precisa chegar no dia no dia do Enem, calmo o suficiente pra poder dar nosso melhor. Não se preocupar tanto com aquilo. Eu lembro que no meu último Enem, que foi ano passado, eu tava muito preocupada. Na verdade, no meu penúltimo Enem, antes de eu entrar pra fazer enfermagem. Eu tava muito preocupada porque eu tava vindo de um período de cursinho, e a gente sabe que no cursinho eles cobram muito da gente.
Falei, eu não vou me preocupar com isso. Um fim de semana antes, eu falei, eu vou ficar calma, quieta e relaxada. Eu vou sair, vou fazer outras coisas para que eu não fique pensando somente naquilo. E foi isso que eu fiz. Não fiquei me preocupando. Outros amigos escolheram estudar, assim, vai dar a escolha de cada um. Mas os amigos que escolheram estudar, eles chegaram muito mais tensos para fazer a prova do que eu, que estava super tranquila, indo pra praia tomar água de coco. Então, fiquem calmas, fiquem tranquilos. E é isso, se organizem, que vai dar tudo certo. Entreguem pra Deus, confiem no potencial de vocês, porque às vezes a gente acha que a gente não tem potencial de nada, mas a gente tem sim. E é isso. Podtech Colum. Pra finalizar, a gente agradecer muito pela tua participação. Agora tu quer falar alguma coisa? Agradecer? Eu agradeço também pelo convite, pelo apoio de vocês e podem contar comigo, viu, pro restante dos episódios, de verdade. É um prazer ser ex-colunense e levo esse privilégio por muito tempo. E quando eu reencontro pessoas como vocês, que também estão trilhando o mesmo caminho que eu trilhei no Colum, eu fico muito feliz, porque é muito importante a gente participar dos projetos que o Colum abre pra gente, abre as portas. Quando eu cheguei na faculdade particular, foi uma diferença total que eu vi. A gente não tem tantos projetos lá. Esses projetos de pesquisa que a gente tem na faculdade pública, a gente não tem tanto lá. Tem, não posso dizer que não tem, que inclusive eu faço parte de um. Mas não é como no ensino médio do Colum, não é como na universidade pública, que tem muito, assim, a gente tem um incentivo muito maior na universidade pública do que na universidade particular. Então aproveitem aos alunos que ainda estão no primeiro e segundo ano, façam parte de projetos, porque eles abrem portas imensas pra gente, que a gente pode até nem perceber. Como eu também fui aluna de projeto e eu sei o quanto ele foi rico pra mim, em todas as minhas experiências. Então, muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês continuem levando esse podcast por muito tempo e que passem para outros alunos também, após essa gestão. Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o segundo episódio do Podtech Colum. Agradecemos a sua atenção. Até a próxima. Podtech Colum é uma iniciativa PIBIC Ensino Médio do Colégio Universitário da UFMA. Roteiro e apresentação Leandra Menezes e Marissa Holanda. Direção e coordenação Ludmila Godin. Sonoplastia Cylon Souza.